Esse aqui é o primeiro pesadelo ao reinado do Jeep Compass. Estou falando do que está sendo lançado nesse dia 11 de agosto que você está vendo esse vídeo, o inédito Toyota Corolla Cross. A grife, que é o verdadeiro bicho-papão dos sedãs médios, se transformou num SUV médio e promete ser tão avassalador quanto é com os sedãs agora entre os SUVs. Mas será que ele tem tudo para conseguir cumprir esse objetivo? É o que a gente vai tentar descobrir nesse nosso primeiro contato aqui para mostrar todas as novidades para você desse lançamento inédito aqui da Toyota. Já, se você quer um spoiler aí, já adianto para você que todas as informações de preço e versões, cada equipamento das versões está tudo aqui na descrição desse vídeo também, ficha técnica, enfim, se você quiser ler, é só ampliar aí a descrição desse vídeo para você já pegar essas informações, mas continua aqui comigo para eu mostrar tudo que tem de novidade no inédito Toyota Corolla Cross. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu já faço aquele convite para você se inscrever aqui no canal da KBB Brasil, fazer parte da nossa comunidade, porque é justamente a sua inscrição e o seu like que permitem que a KBB traga para você essas informações quentinhas no dia do lançamento para você. Bom, vamos primeiro dar um panorama geral sobre o visual do Corolla Cross, que não deve ser novidade para você que acompanha a KBB, né? Porque esse carro já estreou em outros mercados e a gente já mostrou o design dele aqui antes, nas nossas redes sociais. Aliás, se você não segue a KBB no Instagram, é kbb.brasil, tem um link aí na descrição para o nosso perfil, viu? Então já diz aí nos comentários o que você acha desse visual geral aqui do Corolla Cross, já deixa a sua opinião aí. Em termos de porte, para você ter uma ideia de comparação aí com o Corolla Sedan, esse Cross aqui, ele tem 4,46 metros de comprimento, tem 1,82 de largura, e 1,62 de altura, ou seja, ele é um pouquinho mais curto do que o sedã, mas é mais alto também. E a distância entre eixos dele é de 2,64 m, ou seja, são 6 centímetros a menos do que o sedã, mas eu vou falar de espaço interno daqui a pouquinho aqui no vídeo. E não é só no nome, tá, que o Corolla Cross tem o seu parentesco aí com o sedã, eles são feitos também na mesma plataforma, né, sobre a mesma plataforma, no caso a GAC, que é uma variação compacta da TNGA, que é essa arquitetura global da Toyota. É claro que no caso do Corolla Cross ele teve uma série de adaptações aí, né, novos pontos de fixação e solda para poder germinar este SUV médio sobre a mesma plataforma do Corolla. Bom, em todas as versões do Corolla Cross, ele vai vir sempre acompanhado desses faróis de neblina de LED aqui, desde a versão de entrada. E aqui na frente, as versões híbridas se destacam daquelas que tem motor flex por esse realce azul aqui no logo da Toyota, que é a mesma coisa que ela aplica em outros carros da marca, né? Sempre quando é híbrido, eles dão esse realce aqui em azul, quando é flex, o logo da Toyota é normal. O DRL de LED aqui dos faróis também é disponível em todas as versões, mas farol de LED é só a partir da versão XRE. A versão XR tem faróis halógenos mesmo. Essas rodas aqui de 18 polegadas também aparecem a partir da versão XRE, que é a intermediária flex. Antes disso, na XR de entrada, as rodas são de 17 polegadas. E no caso da XRX Hybrid, que é a topo de linha, além de ser de 18 polegadas, as rodas também têm desenho exclusivo. Essa versão que você está vendo aqui é a XRV, que é a intermediária Hybrid, XRV Hybrid. E ela se destaca das demais, das anteriores, por essa moldura cromada aqui nas janelas, né? Nas outras versões de entrada, XRE e XR, aquilo ali é preto. Aqui atrás o Corolla Cross nem se diferencia tanto assim entre as versões, elas basicamente têm sempre esse mesmo visual aqui, independente da versão e do motor, claro, esse realce azul aqui continua no logo mesmo aqui atrás, né, como a gente viu lá na frente, mas chegando aqui é uma boa oportunidade para a gente falar de porta-malas, né, item importantíssimo para um SUV. Já começar falando que nenhuma versão do Toyota Corolla Cross tem acionamento elétrico do porta-malas, tá? A tampa sempre com esse acionamento aqui na porta, né? Não dá nem para abrir na chave também, não tem um botão de porta-malas na chave dele, é sempre aqui na tampa. E aqui dentro a gente tem 440 litros de capacidade, o que não chega a surpreender muita gente assim, porque não é um número lá muito impressionante para essa categoria de carro. Ele ganha do Jeep Compass, né? Que hoje lidera, né?
tá na liderança entre os SUVs médios, porque o Compass tem 410 litros, mas aqui, por exemplo, esse porta-mala, ele é menor do que o do Chevrolet Equinox, por exemplo, que tem 468 litros, e é bem menor também do que o Volkswagen Tiguan Allspace, que na sua configuração de 5 lugares tem mais de 600 litros aqui de porta-malas. Aliás, falando no Tiguan, o Tiguan tem a opção de 5 e 7 lugares, o Corolla Cross não, são só 5 lugares sempre aqui nesse SUV, tá? Agora, o que mais dá pra gente destacar aqui no porta-malas é que ele também não é tão modular assim. A gente não tem 2 níveis de assoalho aqui, por exemplo, para de repente trabalhar melhor a configuração do assoalho. Esse degrau aqui que ele tem não é dos mais altos, então isso é um ponto positivo, né? Ajuda você pegar e colocar bagagens mais pesadas, né? Mas além disso, ele tem alguns ganchos aqui, iluminação interna, mas não tem 2 níveis de assoalho. Agora, o que mais me chamou a atenção foi o fato dele não ter um assoalho plano quando você rebate os bancos, né? Por exemplo, quando você vem aqui e quiser aumentar o espaço do porta-malas, você já percebe que ele fica aí, ó, com esse degrau, né? A gente não forma uma superfície totalmente plana para de repente você colocar coisas maiores, mais longas, com mais facilidade, né? Eu acho que isso é um certo pênalti aí do Corolla Cross, porque nesse segmento acho que faz falta, né? Um assoalho plano para dar mais versatilidade para o carro. Agora sim, falando do espaço interno, né, que diz que ele tem um entre-eixos um pouco menor que o do sedã, mas em termos de aproveitamento de cabine, acho que a gente não tem uma diferença muito grande assim em relação ao Corolla não, tá? Eu tenho espaço aqui ainda, essa folga para as minhas pernas, eu tenho 1,70 m, então o banco é como se eu estivesse dirigindo lá na frente. Acho que uma pessoa mais alta aqui para as pernas até poderia se sentir um pouquinho prejudicado, talvez, né, se fosse uma pessoa mais alta dirigindo, mas os bancos têm essa curvatura aqui, até ajuda, né, facilita na hora de acomodar os pés e as pernas, né, para você se sentir bem aqui dentro. Em relação à altura, aí acho que mesmo se você for mais alto, o teto dele tem uma boa folga aqui, acho que você não vai ter nenhum problema com isso se você for mais alto. Agora, o que é interessante notar aqui, em todas as versões do Corolla Cross, ele traz as alças, né, famosas alças de palavrão aqui para você apoiar a sua mão enquanto você está aqui no carro. Achei legal essa solução de porta-copo aqui na lateral da porta, achei bem engenhosa, né? Não é todo carro que aproveita esse espaço para fazer isso. Nós temos aqui também mais porta-copos, né? Deixa eu tirar esse cinto daqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Tem um apoio de braço central aqui com 2 porta-copos aqui também, e todas as versões contam com saída de ar-condicionado para o passageiro traseiro. Aí sim, muito boa esse recurso aqui do Corolla Cross. E também temos 2 entradas USB para você carregar o seu celular aqui, ou seja, não vai ter briga para ninguém, nem em relação ao ar, nem em relação às entradas USB para carregar o seu celular aqui atrás. Bom, como era de se esperar, né, o painel do Corolla Cross é basicamente o mesmo em relação ao Corolla Sedan. A gente tem o mesmo padrão de acabamento aqui também. Tem essa seção que é um plástico mais emborrachado, tem até uma costurinha aqui, né? Aqui em cima já é plástico comum mesmo, mas aqui na porta ele continua com uma textura mais emborrachada, e aqui no apoio lateral da porta a gente tem um corinho também para você apoiar os braços, assim como aqui neste baú também a gente tem um revestimento de couro e tal para ficar mais confortável para você apoiar seu braço. Como você pode ver, ele tem essa modularidade aqui para você colocar, né, para poder apoiar seu braço enquanto você dirige. E aqui nós temos este baú, que é uma coisa que o Corolla também tem, né? Aqui dentro a gente tem essa entrada, essa tomada, né? Uma tomada 12 volts, e baú para você colocar suas coisas, ó, tem um espaço para você colocar o seu celular, carteira aqui também numa boa. Aqui em frente ao câmbio a gente também tem um espaço, tá? Que serve inclusive de carregamento por indução na versão Special Edition, que é uma versão limitada desse carro de lançamento. Ela vai vir com carregamento wireless, é aqui que o celular é carregado, e temos essa entrada USB também para você usar, né, a compatibilidade com Android Auto e CarPlay na central multimídia. Em relação aos equipamentos, vou até pegar a minha colinha aqui para não esquecer nada, mas todas as versões do Corolla Cross vêm equipadas com 7 airbags, controle de estabilidade, direção elétrica, ar-condicionado digital, sensor traseiro,
trio elétrico com rebatimento dos retrovisores, câmera de ré aqui na central multimídia e essa central multimídia de 8 polegadas, que é a mesma do Toyota também e é compatível com Android Auto e CarPlay, como eu já falei. A partir da versão XRE, que é a intermediária Flex, ou seja, uma abaixo dessa aqui que eu tô, aí ele já ganha bancos de couro, que nem a gente está vendo aqui, chave presencial e partida por botão, que essa aqui também tem, piloto automático do tipo básico, que só programa a velocidade, e sensor de chuva. Essa versão XRV Hybrid, ela adiciona alerta de ponto cego, alerta de tráfego traseiro, sensor dianteiro e a moldura cromada das janelas que eu já falei. E aí, na versão topo de linha, a XRX Hybrid, que é a mais cara, ele ganha ar-condicionado de 2 zonas, ajustes elétricos do banco, ganha teto solar também, e o painel de instrumentos é aquele do tipo que tem uma telinha de 7 polegadas aqui para o computador de bordo. Ele é diferente em relação a esse painel de instrumentos aqui, que tem essa tela de 4,2 polegadas. Lembrando que tudo isso tá escrito detalhadinho, bonitinho para você na descrição desse vídeo, tá? Para você ver cada equipamento de cada versão do Corolla Cross. Uma diferença bem marcante entre as versões Flex e híbridas do Corolla Cross está no Toyota Safety Sense. É só a partir das opções híbridas que o Corolla Cross é equipado com as tecnologias de segurança e assistência à condução. Na versão XRV Hybrid, a intermediária, que é a que a gente está mostrando nesse vídeo, o SUV ganha alerta de ponto cego, alerta de tráfego traseiro e sensor dianteiro. Já na topo de linha XRX Hybrid, ele vem com um pacote completo. ACC, que é o piloto automático adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma, assistência de permanência na faixa e farol alto automático. Para quem conhece as opções de motores disponíveis para o Corolla Sedan, não vai ter nenhuma novidade aqui para o Corolla Cross. Essa versão Hybrid, por exemplo, traz o mesmo conjunto que a gente já conheceu do Corolla, de motor a combustão híbrido 1.8, em conjunto com outros 2 motores elétricos, e aí a potência combinada deles dá aproximadamente 123 cavalos, e aí o torque tem uma diferença, né? Eles não divulgam o torque total, mas o torque a combustão é de 14,5 kg e os dos motores elétricos são de 16,6 kg. E eles trabalham junto com um câmbio que a Toyota chama de transeixo híbrido, que é uma espécie de engrenagem planetária acoplada diretamente dos motores elétricos e que conecta o motor à combustão, e aí ela funciona como uma espécie de CVT, mas tem essa configuração de engrenagem planetária aí diferenciada. E todas as versões do Corolla Cross são de tração dianteira, tá? Não tem nenhuma com tração integral, por exemplo. E as versões Flex são equipadas com aquele motor Dynamic Force 2.0 aspirado de 177 cavalos e 21,4 kg de torque, trabalhando com câmbio CVT que simula até 10 marchas, sendo que a primeira tem uma engrenagem manual, aquele motor de injeção direta e indireta, comando de válvulas variável tanto no escape quanto na admissão, e ciclo Atkinson, ciclo Atkinson. Ou seja, as opções são sempre as mesmas do Corolla Cross em relação ao Corolla Sedan. Bom, a gente está aqui numa pista de teste da Toyota, que ela não é das mais variadas, assim, não tem muito como a gente explorar todas as possibilidades de desempenho desse carro. A gente vai ficar devendo uma avaliação mais completa sobre o desempenho dele quando a gente tiver uma outra oportunidade para ficar o dia inteiro com o carro. Mas nesse primeiro contato aqui, o que dá para falar é que ele tem um desempenho bastante parecido com o Corolla Sedan. O conjunto motriz é o mesmo, né, como eu acabei de falar, e então como esses números são iguais, e esse SUV aqui, ele tem em média 1.400 kg de peso em ordem de marcha, o que está entre os mais leves, eu diria, dessa categoria, né, fazendo uma média de todas as versões aqui desse carro. Isso significa que ele consegue sim extrair um nível de desempenho bastante próximo do sedã. É claro que essas duas opções de motores têm propostas diferentes, né? Enquanto a 2.0, no Corolla Cross você tem mais vigor, aqui mais fôlego, né? É mais adequada para quando você estiver fazendo uma ultrapassagem, por exemplo, uma rodovia, você ficar ainda mais tranquilo quanto a isso. Já a opção híbrida, ela tem um desempenho um pouco mais comedido, né? Porque não é a proposta entregar muito desempenho, mas sim eficiência. Você tem a vantagem de fazer aí quase 12 km por litro com etanol na cidade.
enquanto a gasolina você consegue passar dos 17 km por litro com essa opção híbrida aqui. Então essa é a vantagem dela, mas não é também como se você fosse sofrer muito para ultrapassar um caminhão numa rodovia, não. Se você pisar fundo aqui, ele tem até um modo Power de condução para poder extrair um pouco mais de desempenho. Então, nesse primeiro contato, eu não diria que o desempenho é a principal característica do Corolla Cross, principalmente na versão híbrida, mas também não é algo que vai fazer você torcer o nariz para ele, longe disso. Agora, o que dá para perceber já nesse primeiro contato é a diferença de postura que a gente tem aqui para a dirigibilidade do Corolla Cross. A gente tem um carro que é 16 centímetros mais alto em relação ao solo, né? A altura, o vão livre do solo é de 16 centímetros. E o ponto H, que é a distância do seu quadril para o chão, é 12 centímetros maior nesse carro aqui em relação ao sedã. Ou seja, isso significa que você realmente tem uma postura mais elevada de direção aqui. É um carro que foi pensado para dar essa postura mais verticalizada de SUV. E a Toyota diz que você tem 12 centímetros a mais de amplitude de visibilidade aqui, que é uma das principais características de um SUV que se pretende ser um carro familiar e versátil e tudo mais, que é aumentar essa sensação de segurança por ter mais área de visibilidade, né? A coluna A, por exemplo, é 7 milímetros mais estreita em relação à coluna A do sedã, e a gente tem um ângulo de ataque aqui de 21 graus. Ou seja, toda essa receita realmente transforma o Corolla Cross num SUV, né? Não sei se passou pela cabeça de alguém se Corolla Cross é só uma versão aventureira do sedã, né? Mas não tem nada a ver com isso, é um SUV realmente pensado para ter essa característica mais vertical de dirigibilidade, essa postura um pouco mais alta para dar mais amplitude aqui visual para você, o que aumenta a sensação de segurança, e a gente tem nesse carro aqui. Você vai argumentar 21 graus de ângulo de ataque, 16 centímetros de vão livre do solo. Realmente, nada disso vai tornar ele o SUV mais prático, se você levar em consideração só essas medidas, porque elas não são as maiores do segmento, mas estão numa média aí do que os SUVs urbanos costumam oferecer. Outra diferença em relação ao Corolla, que vai ao encontro aí dessa filosofia de SUV, foi a troca da configuração da suspensão traseira. Enquanto na frente, tanto o sedã quanto esse carro aqui tem suspensões independentes McPherson, lá atrás, no Corolla Sedan, a gente tem multilink, e aqui é um eixo de torção, que é uma solução mais convencional entre os carros, né? Porque ela é mais simples, né? Não é um multibraço. O argumento da Toyota para optar por esse tipo de configuração de suspensão traseira tem a ver com o espaço mais compacto que ela ocupa na arquitetura do carro, então ela ocupa menos espaço e é mais leve também, ou seja, contribui também para desempenho e economia de combustível porque baixa o peso do carro. Esses argumentos são válidos e fazem sentido, até se você considerar também a maior robustez que esse conjunto também pode entregar e uma dirigibilidade um pouco mais confortável, já que também os amortecedores, segundo a Toyota, estão com menos fricção. Tudo isso pensando num rodar um pouco mais macio, para você poder absorver os buracos e passar por uma rua muito acidentada de maneira mais amigável, sem sentir muito tranco aqui no assoalho. Na nossa pista de teste aqui, a gente tem uma seção de paralelepípedo e de teste de suspensão muito pequena para a gente realmente perceber se esse carro é ou não mais macio do que o Corolla, mas considerando todas essas mudanças, é possível sim que esse carro seja mais macio, né? Ele tem um rodar mais confortável e a gente não tenha tantas batidas secas ou mais duras no assoalho como a gente tem no sedã. Nessa geração atual do Corolla, ele ficou um pouquinho mais duro mesmo. Acho que nesse caso aqui ele vai mais para o lado do conforto, como está dando para perceber nesse primeiro contato. Mas é óbvio que também tem todo um argumento econômico dessa mudança, né? Eixo de torção é mais simples e também mais barato de você produzir. Barateia o projeto do carro, então é claro que também pesou para essa decisão o lado econômico da Toyota para trocar multilink por eixo de torção. Então, para resumir, eu diria que a Toyota conseguiu imprimir uma personalidade distinta para o Corolla Cross. A gente não se sente exatamente dirigindo o sedã aqui, você percebe que ele é um carro mais alto, uma postura diferente, ele tem um rodar um pouco mais confortável, né, um pouco mais macio também em relação ao sedã. E isso é bom porque mantém certas características que são comuns da Toyota de dirigibilidade. Você não vai se sentir num carro estranho aqui, mas com certeza é um carro com uma pegada diferenciada em relação ao seu primo de plataforma. Bom,
O Corolla Cross está sendo lançado hoje, nesse dia 11 de março, que você está assistindo a esse vídeo aí, e até o final do mês ele vai chegar em todas as concessionárias da marca para você comprar. Se você estiver esperando que eu fale os preços, na verdade você está mais bem informado do que eu, porque neste dia 11 eu não tive acesso aos preços, a Toyota não tinha divulgado ainda a lista de preços desse carro. A gente está conhecendo o carro, né, de maneira antecipada, mas essa informação está aqui na descrição desse vídeo e eu vou dar um palpite aqui que ele está nessa faixa aí entre 140 mil e 190 mil reais, deve estar a faixa de preço do Corolla Cross. Se você curtiu esse vídeo, se você quiser saber mais informações sobre ele, continua seguindo aqui os canais da KBB Brasil no YouTube, no Instagram também, lá no nosso site, que a gente tem uma cobertura completa desse carro. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, já deixa aqui a sua inscrição nesse vídeo para você não perder nenhum vídeo nosso e deixa nos comentários aí o que você achou do Corolla Cross, deixa a sua opinião aqui que a gente sempre gosta de saber o que você acha dos carros que a gente mostra aqui. Beleza? Então fechou? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí.